Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas, e hoje a gente escolheu um tema para falar aqui, né? Esperamos passar o carnaval para falar de carnaval, né? Foi, né? Bom, João, tudo bom? Tudo jóia. Boa noite a todos que estão assistindo agora. Então, o carnaval é um evento assim que muita gente tem aquele lado que não gosta. Tem quem gosta e quem não gosta. Tem bastante que gosta, né? Mas o carnaval ele foi importante, né? Sempre foi importante para a cidade, para as cidades turísticas, principalmente como Poços de Caldas, né? Porque movimenta bastante, né, o turismo da cidade. Bastante pessoas que vêm à cidade para ir hospedam nos hotéis, aproveitam também para ir nos pontos turísticos. Então, é uma coisa assim que é importante, né, para a cidade e acho que assim, por mais que as pessoas não gostem, precisam respeitar, né, quem goste, né? Exatamente, né? Mesmo que a gente não goste de carnaval, a gente tem que entender que o carnaval é um período do ano que traz muito recurso para o município, né? Poços de Caldas, como o Rafael acabou de falar, é uma cidade turística, depende às vezes de movimentação turística para funcionar certos setores, principalmente comércio e serviço, e o carnaval é uma atividade importante e se confunde, inclusive, Rafael, com o surgimento do município, né? Com a fundação do município, né? Poços de Caldas fundada lá no século XIX, lá em 1872, né? 6 de novembro de 1872. Praticamente 10 anos depois, ali por volta de 1893, se eu não me engano, o primeiro registro histórico do carnaval em Poços de Caldas com a fundação do Clube Carnavalesco Valete de Ouro. Né? Isso, então. A gente tem aqui as informações da Nilza Botelho. Dona Nilza Botelho Megali, né? Aqui fala, né, nessa data, né, de 1893, que foi feito aí o primeiro grupo, o Clube Carnavalesco Valete de Ouro, como você disse, né, que eram os figurantes que eles tinham fantasia ali, né, eles imitavam os congos também, né, e se confundia às vezes também com a questão da folia de reis, né? Tudo isso, né? Isso, então. Aí nessa data aí começou também a surgir, que é os limão de cheiro, né? Limão de cheiro. Os laranjinhos de cheiro. Limão de cheiro a grosso modo, o pessoal fazer uma relação, é como se fosse o lança-perfume da época, né? Tem até aquela música lá da União da Ilha, né? A festa profana, né? Joga água que é de cheiro, confete serpentina, lança perfume no cangote da menina. Seriam os primórdios ali do lança-perfume, né? É uma brincadeira ali muito tradicional ali no final do século XIX, começo realmente do século XX, né? E perdurou aí por um tempo. O limão de cheiro eles colocavam numas bolinhas, né? Para jogar uns nos outros, né? E era meio perfumado e tal. E jogava nas senhoras e tudo mais. Jogava o pessoal também é um primórdio da própria bisnaguinha de carnaval, que hoje em dia já não tem mais a bisnaga, né? Que a gente antigamente colocava água dentro da bisnaga, né? Para jogar. Hoje em dia o que tem são as espuminhas, né? Porque as espuminhas às vezes incomodam muitas pessoas, né? A gente vê todo época de carnaval. Aqui em Poços, inclusive, Rafael, se eu não me engano, na gestão do prefeito Sebastião Navarro, chegou-se a proibir a venda de espumas de carnaval, porque estava tendo brigas, né? Então, assim, você comprava a espuminha ali, saía, jogava na pessoa, a pessoa às vezes não gosta, né, de receber uma espuma daquela, e aí começava brigas e tudo mais, então ocorreu aí de se proibir via decreto municipal a venda de espuma carnavalesca ali naquela gestão do Navarro. Eu não sei agora te dizer, você que está nos assistindo, exatamente em que ano foi, mas foi na gestão do Sebastião Navarro. Inclusive, né, essa de espuminha, jogar assim, acaba sendo um desrespeito até com, né, que teve o evento que aconteceu aí, triste evento, né, que aconteceu com o prefeito, né, de Poços, certo? Também foi. Jogaram espuma na cara dele. Tentaram colocar ele ali num chuveiro, chuveiro improvisado. É uma brincadeira de carnaval, mas é uma brincadeira assim de mau gosto, né? Porque o prefeito é uma autoridade, né? A gente tem que também, por mais que também não se concorde ou não se aprove a gestão do prefeito, tem que respeitar, né? Então foi uma brincadeira, ele tinha realmente a espuminha, aproveitaram e jogaram um pouquinho de espuminha nele, mas faz parte do carnaval, apesar de ser uma brincadeira que eu particularmente acho que nesse caso foi de mau gosto, né? Exatamente. Então, aí voltando lá na data de 1903, né? Não, corrigindo, 1906, foi que introduzido então o lança-perfume, né, no Brasil. O lança-perfume. Como vocês tinham o primeiro aí, né, que é o limão de cheiro, e depois fizeram o lança-perfume. Por isso que eu falei ali que o limão de cheiro foi ali
um pré-lança-perfume, né, vamos dizer assim. E o lança-perfume, o Rafael, ao contrário do que ocorre atualmente, antigamente ele era liberado, né? Podia-se usar o lança-perfume indiscriminadamente, né? Então você até comprava, era praxe, né, no carnaval, né, se comprar o lança-perfume. Hoje aí é proibido, né? Não tem fabricação no Brasil, inclusive. O que eles fazem hoje aí, que seria um paralelo do lança-perfume, seria o loló, né? Feita com álcool de cereais, cloroforme, né, e esse tipo de coisa. Se fazia muito antigamente, depois o loló, depois que foi proibido o lança-perfume. Porque o lança-perfume, inclusive, era um produto importado, viu, Rafael? Produto importado, não era fabricado no Brasil. Então vinha numas bisnaguinhas assim de vidro, né, com gatilhozinho assim, e o pessoal, na verdade, ele não cheirava o lança-perfume, ele colocava na boca ali e dava o spray, né, da mesma forma que o loló, né. Então, assim, é uma brincadeira que depois acabou sendo proibida, porque ele causa aí, né, um efeito, né, entorpecente na pessoa, né. Então, aí depois as próprias autoridades perceberam, né, que o negócio ali não era tão simples e tão inocente quanto poderia se pensar. Se fosse só perfume, não era outra coisa, mas o problema é que causava, né, o barato no pessoal. O que eu falei, ele gera ali um efeito entorpecente, né, na pessoa, então por isso é que acabou sendo proibido, né, nessa época. Eu não sei dizer exatamente a época que foi, você falou aí que 1906 aí foi o começo, né, da introdução do lança-perfume no carnaval, né, então foi mais para frente, com certeza. Mas aí, assim, com o tempo foi em 1911 também, daí teve, né, as construções grandes aí do Politeama, né, o Grande Hotel também, e aí começou mais um carnaval. O carnaval propriamente dito, né, aí seria uma introdução do carnaval de salão, né, os bailes de salão. Né, que a elite, né, da sociedade paulista, né, isso. Então bastante gente tinha uns de luxo mesmo, né, um carnaval de cidade grande. Né, Poços de Caldas está a apenas 30 quilômetros, se eu não me engano, de Águas da Prata, né, a primeira cidade ali aqui de São Paulo antes de Águas da Prata, de Minas Gerais antes do estado de São Paulo, então era muito próximo, o pessoal vinha realmente, né? E como eu falei, aí também um pré-baile de carnaval, né? Pré-carnaval de salão, porque até então não havia sido construído ainda o Palace Cassino, né? Que seria depois, ao longo da história, a grande referência, né, em carnaval em Poços de Caldas, né? Com os tradicionais bailes, né, que aconteciam aí de sábado até terça-feira gorda, né? Como chamada terça-feira de carnaval. Sim, aí já era um auge, né, vamos dizer assim. Já era um auge, 1930, né? Mas aí em 1911 mesmo assim, daí começou a ter, né, a fantasia, o pessoal vestido de perrot, colombinas. Perrot, colombina, arlequim, né? Isso, então aí já começou Todos no embalo das marchinhas, né, que também, nesse período também começava a se popularizar e cair no gosto, né, do povo. Né? Sem falar também que nessa época já começou a ter, né, os cassinos, né, o jazz band, tudo que nem tinha no cassino. Juntava o útil ao agradável, né, a diversão, né, que um cassino proporcionava com a festa que o carnaval gerava aí nos 4 dias de folia. Né? Movimentava muito a cidade, né, uma cidade pequena, que nem como era Poços de Caldas no vilarejo, né, nem era cidade, né, a partir de 1900, no finalzinho do mandato, né, do Francisco Escobar, que começou a virar cidade mesmo. Mas aí já começou a ter bastante visita, né, de pessoas aí famosas até, tanto que passando lá para 1930, né, que a gente teve aí também a Radiocultura, né, Radiocultura, em 1933, e aí começou também ali vir, né, pessoas muito famosas para a cidade, Ari Barroso, teve a Carmen Miranda, né, então foi que marcou muito, né? A Rádio Cultura é uma das emissoras de rádio mais antigas do país, né? A Rádio Cultura de Poços de Caldas, né? Que era AM, agora é FM, né? Com essa migração AM/FM que aconteceu recentemente aí no país. E a Rádio Cultura recebia lá nos seus estúdios, né, Rafael, vários artistas, né? O Ari Barroso, um dos nomes mais conhecidos, né, do cenário artístico ali daquele começo do século XX, né? E lembrando só um detalhe, e além da própria Carmen Miranda, que também se apresentou muito ali no Palace Cassino. Agora um detalhe importante também, né, Rafael, que você está citando já na década de 1930, lembrando sempre, né, aquele marco histórico do município de Poços de Caldas, que é a década de 20, que foi quando Poços se consolidou como estação de cura, né? Então você imagina o boom, né, turístico que acontecia. Estação de cura, cassino e carnaval.
Não preciso falar mais nada, né? Era assim, todo um complexo turístico, né, para a cidade aí. Para todos os gostos, né? Para quem vinha descansar e fazer tratamento de saúde, para quem vinha se divertir, cassinos aí, o próprio carnaval aí em fevereiro. Ou março, né? Dependendo do ano. Vou até ler um trecho aqui, né, do livro da Nilza, de 1903, que é da fundação da Rádio Cultura, que o Carnaval de Poços teve seu maior esplendor, devido à iniciativa do Dr. Pedro Junqueira, um dos fundadores daquela emissora. Os festejos momescos locais contaram com a presença dos maiores nomes da música popular, como Aurora, Carmen Miranda, Heleninha Costa, Francisco Alves, Ciro Monteiro, Carlos Galhardo, assim como o Bando da Lua e o Trio de Ouro. A Banda da Lua foi muito famosa, foi uma jazz band, né? Uma dessas big bands, né, que eles falavam antigamente, muito conhecida, cheia de artistas famosos, que na época eram artistas famosos no Brasil inteiro, especialmente no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Então, Carmen Miranda... Carmen Miranda não precisa falar nada, né? É internacional. A pequena notável, né? A Carmen Miranda depois se notabilizou fora do Brasil, né? A Carmen Miranda, para quem não sabe, era portuguesa, né? Mas radicada no Brasil, para todos os efeitos brasileira, né? O Rafael depois se consagrou, né? Nos Estados Unidos lá, né? Com aquele South American Way, né? O modo de vida lá do Sul, né? Da América do Sul. Então, é uma das presenças mais ilustres que já aconteceram em termos artísticos em Poços de Caldas foi a Carmen Miranda por aqui. O que mais que a gente tem? E aí a gente tem um marco aqui, né? Que em 1938 fez a estreia da nossa cidade o primeiro Rei Momo, que era personificado pelo palhaço Arrelia. Palhaço Arrelia, outro símbolo, né, da cena artística do Brasil, né? Isso, então. Então daí depois a gente teve também o fechamento do jogo, né, em 1946, que daí que trouxe aí diminuiu muito, né, a questão do atrativo da cidade, que tinha vários cassinos, né? A gente tinha cassino quase em toda a esquina, praticamente. Cassino era tão popular quanto um bar, vamos dizer, hoje em dia, né, o Rafael? Toda esquina tinha. Esse momento aí que o Rafael citou do fim dos cassinos, a gente já falou várias vezes aqui no Resgatando, que foi aquele momento em que Poços de Caldas ficou sem saber ao certo, né, Rafael, o que fazer, né? Poços ficou um pouco perdido, o cassino não poderia mais acontecer, até que se chegou depois, lá na década de 60, principalmente, em que Poços voltou a reencontrar sua vocação turística, dessa vez como destino, né, preferido aí de casais em lua de mel, né? Então, assim, demorou aí 45 aí até o começo da década de 60 aí para realmente se consolidar, né, a nova vocação turística, e ficou aí 60 e 70 principalmente como destino de casais em lua de mel. Isso, então. E aí não podemos esquecer também que, principalmente na década de 50, né, que a gente tem bastante registro aí do Seu Décio, né? Seu Décio, é verdade. Que tinham os cursos, né, como começou a ter os carros conversíveis, né? Então passava pelas estradas, a gente tem foto que nem ali na Pedro Sanches, né? Os cursos carnavalescos, né? Isso. Então era assim, né? Era um desfile de automóveis, né? Que automóvel também, no início, assim, foi caro demais. Né? Então, não era tão comum, né? Não era comum. Não era tão comum, né? Comum era a charrete passar pela cidade, alguns transportes assim, e alguns carros antigos também, mas os carros conversíveis já era bem mais caro, então era sempre uma atração, né? Que vários carros passando pela cidade e o pessoal desfilando ali. Era uma atração. Já que você falou do Seu Décio Alves de Moraes, a revista Seleções Carnavalescas, ela circula até hoje, né, em Poços de Caldas. Ela completou esse ano a edição de número 68, né? E ela foi fundada pelo Seu Décio e também pelo Alexandre Xandó, com o objetivo inicial de oferecer uma lembrança do Carnaval Poços Caldense com letras de marchinhas e sambas enredos, além de informações turísticas sobre a cidade. A revista fez sucesso e cresceu ano após ano, tornando-se o principal registro histórico desde então, por meio de trabalho fotojornalístico e de pesquisa. O Seu Décio já tinha lá desde a década de 1950, né, um acervo muito grande de fotografias, né? O Seu Décio foi um grande colecionador de fotos, né, de vários aspectos de Poços de Caldas, tanto aspectos turísticos, culturais, artísticos e esportivos também da cidade.
E o seu Décio também era um apreciador do carnaval, né? E diante desse acervo que ele reunia, ele próprio às vezes fazia muitas das fotografias, né, o Rafael? E aí acabou se criando as seleções carnavalescas, como eu disse, um dos registros mais importantes da história aqui do município, que pegava, né, realmente esses dias de folia e também servia como um material turístico, né, Rafael? Isso, então. É muito importante, é muito bom também que a seleção carnavalesca mantém, né? Mantém-se. A família continua mesmo. A família continuou com as seleções, como eu falei, esse ano foi a edição 68, né, do Seleções. E depois desse período aí, a gente já pulou aí do final dos cassinos, né, ali em 45 para a década de 60, a gente citou aí o caso do destino turístico vocação de Lua de Mel. E eu acho que depois a gente tem que passar já para a década de 70 e 80, que foram quando se consolidaram aqui em Poços, Rafael, os desfiles de blocos caricatos, né? Que agora, né, depois aí de alguns anos aí para cá, voltaram a se tornar fortes, né? Mas ele foi na década de 70 que realmente os desfiles de blocos caricatos fizeram muito sucesso aqui em Poços, né? Eu cito por exemplo, aí, que é muito famoso Domésticas de Lourdes, né? Que era um pessoal que vinha de Belo Horizonte aí e passava o carnaval aqui, se fantasiava, né? Atraía grande atenção tanto daqui de Poços quanto aí de cidades da região e de Belo Horizonte. Você imagina, né, Rafael, que o carnaval de Poços era tão bom naquela época que o pessoal batia de Belo Horizonte para cá, né? Ou seja, 460 quilômetros, se eu não me engano, né? Hoje é uma viagem longa, né? Até hoje naquela época também era longa também a viagem, né? E o pessoal vinha para cá porque o carnaval de Poços de Caldas ele foi considerado aí durante muitos anos como o melhor do interior do Brasil. A gente tem, Poços de Caldas é destaque no Brasil, né? Não só no Minas, né? Então, é destaque nacional mesmo. E com certeza, né? A cidade aí, o quanto ela foi valorizada pelo carnaval, de tudo que era exatamente trabalhado, né? E assim, o carnaval, ele continuou, né? Sendo um marco, né, para a cidade. Sempre quando tem o carnaval, sempre todo mundo gosta de ir. E isso mesmo, os grupos que vinham, que nem esse Doméstica de Lourdes, lá de Belo Horizonte. Até hoje ainda tem gente que faz uma homenagem, né? Lembra daquela época, né? Eu já vi várias fotos aí, a pessoa vestindo igual, tal assim. Fazia. E depois aí nos anos 80, o que ganhou força aqui foram, evidentemente, né, os desfiles de escolas de samba. Naquela época era chamado de blocos, né? Depois aí mudou-se a nomenclatura. A gente tem aqui, né, de samba. A data de 1990, né? Concurso de blocos e escola de samba com seus carros alegóricos. Passaram a realizar na Avenida Francisco Salles, onde são armados arquibancadas para a população assistir melhor como dar o desfile de suas agremiações preferidas. Mas aí o que acontece? Antes, esses desfiles aconteciam ali na Praça Pedro Sanches, né? O desfile acontecia ali. Então a gente pode citar vários, vamos dizer blocos, né? Não vamos dizer escola de samba, históricos aqui do município. O Assacipô, que possivelmente é a principal na escola de samba, Vivaldinos da Vivaldi, União Imperial, que foi extinta, né? Eu acho que hoje em dia ela foi substituída ali pela Unidos da Baixada, né? Que é ali da Coab, da Zona Sul. Tem vários outros blocos aí que fizeram sucesso ao longo dos tempos. Eu vou citar alguns aí, se você lembrar de outros você fala. Tem o Bloco Nostalgia, tem o Bloco Arco-Íris, tem depois, mais recentemente, tivemos aí a Escola de Samba Pererê do Amanhã, tem o Acadêmicos da Vila Rica. Então, vários grupos aí que, infelizmente, hoje eles estão alijados, né, de desfilar por conta de problemas aí burocráticos aí entre a prefeitura e a associação que representa essas escolas de samba, por conta aí de prestações de contas. Faz 4 anos, né, Rafael, que a gente não tem, né, o carnaval de desfiles, mas os desfiles foram muito importantes e além da questão da atração em si, né, Rafael, tem a questão da geração de emprego e renda, né, porque algumas dessas agremiações que eu falei, às vezes elas funcionam o ano todo, né, fazendo eventos, gerando empregos, né, tem o barracão ali que tem a costureira, tem o aderecista, tem o figurinista, então assim... O carnaval acaba e já começa a trabalhar, né? A Sassipô, inclusive, por muitos anos, Rafael, ela forneceu, né, fantasias, né? Ela confeccionava fantasias para vender para outras localidades. Então, você vê que era uma indústria realmente do carnaval, que ela não funcionava só ali naquele período ali pré-carnaval, ela funcionava inclusive depois. A Sassipô, com o barracão dela ali na Avenida João Pinheiro, funcionou vários anos ali, fazendo eventos, né? Fazendo
todo tipo de evento ali para arrecadar recursos, para manter aquela geração de empregos. Foi muito importante, a gente espera que um dia isso volte, né, Rafael? É sim, claro, porque eu acho assim que essa ideia, né, muitos políticos no Brasil todo, que às vezes, né, tem um destaque ali, né, na notícia e tudo mais, falando assim que ele desviou o dinheiro que era do carnaval para alguma outra coisa da saúde e tudo mais. Mas eu acho que isso, eu vejo negativo, na verdade, eu não vejo assim, porque esse dinheiro, muitas vezes, ele já é destinado para isso, né? O recurso é carimbado, verba, né? Então, assim, já é específico para o carnaval. Então, você não pode tirar o recurso dali para pôr em outro lugar, a não ser que haja ali uma autorização da Câmara, né? Então, assim, não é simplesmente, não é que nem orçamento doméstico, né, que você tira o dinheiro da conta de água para pagar a conta de luz, né? Não é assim que funciona, não é tão simples assim, né? Mas, de qualquer forma, como a gente falou no começo do programa, gera-se receita, né? Sim, então eu acho assim que essas coisas, na verdade, tem que ser, porque pensa bem, muitas vezes a pessoa quer ali desviar no carnaval porque quer aproveitar que muitos não gostam do carnaval. Mas não desvia o outro dinheiro também, no caso do Natal, alguma outra data. Tem pessoa que não gosta de Natal, às vezes não acredita no Natal, e aí, como é que faz? Aí, no caso, o Natal não mexe, às vezes, nenhum centavo, né? Para desviar o povo. Ninguém fala, tirei do Natal para fazer cirurgia de catarata, por exemplo. Ninguém fala isso, né? Fala no carnaval que realmente... Do mesmo jeito que tem pessoas que não gostam do Natal por conta de questão religiosa ou questão pessoal, né, Rafael? Também tem quem não goste do Carnaval. E para a gente encerrar o programa de hoje sobre Carnaval, Rafael, eu vou falar sobre 2 aspectos de escolas de samba daqui de Poços de Caldas, que a gente já falou em outras edições do Resgatando, que a gente não poderia deixar de faltar aqui, justamente porque o programa é sobre Carnaval. Primeiro, né, aquele desfile lá da Sassipô de 1992, né, que gerou uma grande polêmica, inclusive no Brasil, porque a Sassipô veio aí com um enredo falando de vulcão, erupção e tudo mais, e até se chegou a falar no programa da Hebe Camargo da época, né, foi um vidente lá e disse, né, que tinha uma previsão de que o vulcão de Poços entraria em erupção naquela época, gerou aí um certo temor, né? Até se gerou temor, inclusive, na presença de turistas aqui, né? E a Sassipô fez um desfile aquele ano lá, que o carro alegórico final da Sassipô era um vulcão, né? E no final do desfile ele entrava em erupção, mas em vez de lava, evidentemente que ele expelia confete serpentina, né? E um outro caso também que eu gostaria de lembrar aqui, que é muito interessante, que remete também a esse período aí da Estação de Cura, que foi do Bloco Nostalgia, né? Com aquele enredo que eles fizeram lá, relacionando a chegada, né, do trem turístico a Poços de Caldas, a chegada ali dos banhistas que vinham se tratar aqui com as águas sulfurosas. Então, foi um enredo muito legal e foi campeão do carnaval daquele ano lá, mas aí o Nostalgia era um bloco e não era uma escola de samba. Sim. E assim, só para finalizar, né, a gente podia falar aí também como é que foi esse carnaval, né, que recente aí. O carnaval 2020, né? O carnaval 2020, aí a prefeitura fez uma estimativa aí com base na Guarda Municipal e nos sindicatos dos hotéis, que tinha uma média de 20 mil pessoas circulando diariamente, né? Então, evidentemente que Poços de Caldas não tem capacidade, né, Rafael, para acomodar 20 mil pessoas. Então, essas 20 mil pessoas aí que se referiram são turistas que vieram de fora aqui, das cidades do entorno, mais os turistas que vieram, evidentemente, para Poços de Caldas, e mais moradores, né, que circularam aqui pelo centro de Poços de Caldas. Estava muito legal o carnaval, a Guarda Municipal fez um balanço e não houve, assim, ocorrências de grande porte, né? Não teve nada muito grave. Assim, foi um carnaval familiar, como aí já tem se consolidado aí há quase 10 anos, né? Já criado lá na gestão do Paulinho Corominas, consolidado aí na gestão do Heloísio e agora na gestão do Sérgio, né? Realmente se encontrou a fórmula e aí a questão é sempre se aperfeiçoar ano após ano. Você vê assim que o pessoal gosta, né? Muita gente vem para Poços de Caldas só por causa do carnaval, como a gente sempre viu que todos os outros anos acontece. Então sempre tem uma grande atração, quer dizer, um grande número de pessoas, né? Vindo na cidade. Mesmo que às vezes não tem, né, que nem, como a gente falou, já faz 4 anos que não tem escola de samba, né? Mas tem outras atrações e as pessoas gostam de vir na cidade só para ver o carnaval. Então, por isso que tem que ver como aumenta, né, o número de pessoas vindo para cá. E a gente teve aí a inauguração, né, da Praia dos Macacos, né, Praia de Dom Pedro II, a gente falou até no programa anterior. Isso. E ali foi até fotos que foram tiradas, né, com o número de pessoas que tem ali, que nem essa foto aqui, né?
Você vê como realmente tem um Ali, destaque. ali foi o principal ponto, né, do carnaval, vamos dizer assim, né? Antigamente Isso. o principal ponto do carnaval em Poços era a Praça Pedro Sanches, né? Então. E agora migrou ali para a Praça Dom Pedro II, né, a Praça dos Macacos, e ali aconteceram os principais shows, né, a dispersão ali dos blocos caricatos, né, que, como o Rafael falou, apesar de não ter mais as escolas de sambas aí nos últimos 4 anos, foi substituída pelos blocos caricatos que voltaram a ganhar força. Eu falei agora há pouco aí que eles eram fortes ali, principalmente a partir dos anos 70, né? E agora eles voltaram com tudo. Então, e teve também, né, sempre como já a tradição, né, o Banha Fantasia também, que teve Banha Fantasia, clube, né? Banha Fantasia. O carnaval, apesar de ele ter chovido bastante dias aí, né, mesmo assim foi muita gente ver lá, né? E o Banha Fantasia é um destaque, né, do carnaval. É uma atração tradicional, né, daqui de Poços de Caldas, só tem aqui em Poços de Caldas. E só para lembrar, Destaque, né? agora eu estou lembrando também, Rafael, só para a gente encerrar de vez que a gente está estourando o tempo, uma última atração também carnavalesca que não existe mais aqui em Poços, pelo menos por enquanto, é o desfile de fantasias isoladas, né? Aquele desfile muito tradicional que acontecia aqui em Poços de Caldas. Geralmente ele acontecia na programação pré-carnaval, né? Acontecia ali às vezes no final de janeiro, 1 ou 2 semanas antes do carnaval propriamente dito, que era aquele desfile de fantasias que acontecia lá no Salão Nobre do Palace Cassino, né? Um desfile muito bonito, aconteceu também por vários anos ali no ginásio Ronaldo Junqueira, na sede da Associação Atlética Caldense, né? Um evento muito tradicional, mas que infelizmente acabou, assim como acabou também os bailes, né, de carnaval lá no Palace Cassino, também acabaram os bailes tradicionais do Miss Gay, né, algumas atrações aí... já faz um tempo que não tem mais, né? Algumas atrações aí acabaram, foram trocadas por outras, aí, como a gente tem falado aqui. Então o carnaval, a gente percebe que ele vai se reciclando, né? Sim. Vai se criando atrações aí para tentar atender o máximo de pessoas possíveis, ainda que algumas não gostem, né? Inclusive o Miss Gay mesmo, assim, eu acho que ele devia continuar atento, mas até fora da época do carnaval, né? Podia ter outros períodos aí também, né? Porque, em relação ao Miss Gay, também uma atividade que parou de acontecer aqui em Poços, que era aquela parada do orgulho gay, né? Então poderia aí ser uma prévia do Miss Gay, né? Mas aí é mais o pessoal que organiza, questão de ver como é que pode se fazer, mas o Miss Gay era uma atração assim, que já aconteceu, que eu me lembre, no Palace Cassino, no ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Não tenho certeza se na Caldense já chegou a acontecer, mas de qualquer forma era um baile aí, eu nunca cheguei aí, mas a gente sabia que era um baile que sempre ficava lotado. Sim, então, por isso que precisa, né? E eu acho que tem demanda e tem público, né, para voltar a acontecer. Encerramos? É isso. Pessoal, se você gostou desse nosso vídeo aqui, dê um curtir aqui se você estiver assistindo pelo Facebook, se você estiver assistindo pelo YouTube, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal Jornal da Cidade TV. Esse vídeo também vai estar disponível permanentemente nas 2 playlists, tanto do YouTube quanto no Facebook, também no site do Jornal da Cidade, jornaldacidade1.com.br. E a gente volta com um novo Resgatando em breve, né, Rafael? A gente vai estudar aí um novo tema. Quem quiser depois acompanhar também todos os outros Resgatandos anteriores, está disponível aqui. Até a próxima. Até a próxima.